como eu, gosta de praticar exercício físico. Algumas pessoas, essas que são adeptas da malhação, estão apostando em um novo jeito para entrar em forma, né? Que são os exercícios físicos em jejum. E para falar sobre esse assunto tão sério e importante, nós recebemos a nutricionista Milene Cristina, que aqui está. Milene, bom tê-la aqui no nosso programa. Bom dia, muito Serginho. prazer em conhecê-la. Fazer exercício físico em jejum. Essa prática, ela é saudável, Milene? Vamos abrir já assim, de jeito. Não é uma prática nem um pouco saudável, muito pelo contrário, ela é arriscada. Hoje em dia tem muitos adeptos a isso, ficou uma prática famosa por causa dos fisiculturistas que fazem exercício físico em jejum para poder ter definição. O raciocínio é perder um pouco mais de gordura e definir mais os músculos. Isso é possível, mas para atletas que são acompanhados e que fazem suplementação com aminoácidos, que são as proteínas já degradadas, né, na forma que o nosso organismo vai conseguir captar. Então, essas pessoas fazem isso para conseguir definir um pouco mais, mas isso é muito arriscado, Sérgio. E quando a motivação, né, a gente está falando com a dona de casa, está nos assistindo, as mulheres, tem alguns homens também, mas especialmente as mulheres, adotam esse tipo de prática pensando assim, eu vou emagrecer. É de igual risco? A gente tem que ter em mente o seguinte, emagrecer, às vezes as pessoas confundem e acham que emagrecer é subir na balança e reduzir o peso, mas não é isso. O emagrecimento saudável é quando a gente consegue perder gordura. E fazendo atividade física em jejum, o que acontece? A pessoa acaba perdendo mais proteína, mais músculo, massa muscular. Com isso, ela realmente vai subir, essa pessoa vai subir na balança, vai ver uma diferença e achar que está sendo vantajoso porque está perdendo peso. Mas é prejudicial porque essa pessoa está perdendo, na verdade, massa muscular. E a massa muscular, ela deveria ser poupada. Não é certo o nosso organismo usá-la como fonte de energia. Mas aí a pessoa faz atividade física sem se alimentar, ela não vai ter fonte energética e acaba pegando essa energia do músculo. E isso vale também para os exercícios aeróbicos também? Sim, ele vale para os exercícios aeróbicos. E aí o risco maior é pelo seguinte, a pessoa ela não tem essa energia suficiente para o corpo utilizar. O nosso cérebro, ele usa a energia principalmente que vem dos carboidratos. Se essa pessoa não se alimenta, não tem nenhuma fonte de carboidrato no organismo, o que acontece? O primeiro sintoma que essa pessoa vai ter é falta de alimento para o cérebro. E aí, com isso, essa pessoa vai acabar sentindo tonteira, visão fica escurecida, a pessoa pode ficar fraca e vir até a ter um desmaio. E alguns estudos já mostram que a prática de atividade física a longo prazo ela pode provocar até lesões cerebrais importantes se a pessoa faz isso, né, como uma rotina aí. Por exemplo, você diz aí essas lesões, assim, a gente lembra aquele caso em uma das Olimpíadas, alguns anos atrás, já, sei lá, 20, 30 anos, aquela corredora da maratona que chegou lá já toda, já atrofiada ali, toda ali, eu não sei como dizer, aquilo ali talvez faltou ali para ela, a questão de uma alimentação, de uma reposição durante a maratona, porque são 42 quilômetros. Num atleta aí de alto rendimento, pelo menos isso aí, no mínimo, são 2 horas intensas de exercício. Eu não conheço esse caso, não me lembro. Que ela chegou toda tortinha, assim? Não me lembro, mas assim, pode ser. Não é da sua idade, claro que não é. Não é da minha época. Mas pode ser, porque inclusive as pessoas que recomendam fazer atividade física em jejum para poder perder gordura, elas frisam muito a importância de que esse exercício deve durar no máximo 30 minutos. Como você disse, no caso aí foi uma maratona, né? Um período muito grande. Então pode ser sim, porque o corpo ele não tem essa reserva energética, não tem da onde tirar, ele acaba tirando mesmo a energia do músculo. E aí com isso, igual você falou, não sei se o termo é atrofiado, né? Mas realmente isso. Ela estava assim, toda assim, você vê que ela se ajuntou toda, ela foi já caminhando nos últimos metros, caminhando com muita dificuldade. Porque vamos pensar o seguinte, nosso corpo é muito sábio. Se a gente não tem energia o suficiente, ele vai poupar essa energia para o funcionamento do cérebro, do rim, do pulmão.
esses órgãos não podem parar. Se parar de funcionar, a gente morre. Então, o corpo ele vai poupar energia dos músculos para mandar energia para esses órgãos, principalmente para o nosso cérebro, que consome muita glicose, consome muito açúcar. Então, essa pessoa ela vai tirar energia dos músculos, da perna, do braço, por exemplo, e vai acabar tendo uma fadiga, essa sensação mesmo de atrofia muscular. Entendi. Isso é possível, sim. Agora, por exemplo, para quem pratica o exercício físico, por exemplo, pela manhã, e às vezes questão de horário, a questão de tempo ali para alimentar-se adequadamente, qual que deve ser a saída para essa pessoa? Uma suplementação alimentar ou não? Ou caminhar mesmo para ali ingerir carboidratos, enfim? A suplementação ela só é indicada quando acompanhada por um profissional. A suplementação sem acompanhamento ela pode ser um risco muito grande. Então, o ideal é essa pessoa passar por um profissional para saber o que vai adequar melhor ali. Qual que é o treino, qual que é a intensidade, quantas vezes por semana, tudo isso depende. O ideal é a pessoa ter pelo menos uma fonte de carboidrato antes da atividade física. Carboidratos são as massas, né? Aqueles alimentos que quando a gente lava solta uma aguinha branca. Então, assim, a pessoa ela deveria consumir antes de praticar essa atividade física um pão, aveia, granola, tudo isso poderia ser fonte, né? Dependendo do horário, até um macarrão, não sei, depende do horário que a pessoa vai fazer essa atividade física. Mas é importante que tenha essa fonte de carboidrato porque é o que o nosso cérebro usa. E é o que a gente precisa durante a atividade física para ter energia. Sem esse carboidrato a gente não teria. Qual que é a eficácia daqueles carboidratos de rápida absorção? Que eles são líquidos assim, pastosinhos, né? O carboidrato de rápida absorção ele vai cair rapidamente na nossa corrente sanguínea e ele vai então conseguir nos dar energia mais rápido. Se a pessoa consumir um carboidrato complexo, um carboidrato não simples, né, que seria os integrais, vamos dizer assim, feito de farinha integral, ela teria essa energia de uma forma mais lenta e essa energia, esse carboidrato vai cair na corrente sanguínea de uma forma mais gradual. Ele não cai de uma vez. Então essa é a diferença. Então, visto que não é bom fazer exercício físico em jejum, isso aí já está claro, né? Isso aí a gente vai fazer pesquisa, a gente olha aí na internet, no Dr. Google, né? O nosso nutricionista Google, e a gente vê que não é bom. Ali várias matérias falando sobre isso, né, Milene? Falando. Agora, qual que é o tempo de alimentação antes da prática, então, de um exercício físico? Aí vai depender do tipo de alimento que a pessoa vai consumir. O carboidrato simples, que é o que cai mais rápido na corrente sanguínea, deveria ser consumido pelo menos 30 minutos antes. Pelo menos 30 pelo minutos. Menos 30 minutos antes. Então, por minutos. exemplo, eu vou usar aqui o meu caso. Eu gosto e tenho praticado a corrida de rua. E eu faço, por exemplo, eu levo meus meninos à escola e de lá eu vou fazer a minha corridinha. Então, uma meia hora antes, por exemplo, eu não sou, nunca, é um hábito que eu estou desenvolvendo de tomar café pela manhã, não tomava. Mas antes de ir correr, eu tomo ali um copo de suco, alguma coisa assim, e às vezes eu como um pãozinho. Já é o suficiente? Um copo de suco, ele não é o suficiente para fazer atividade física. E o pão é o que vai te dar energia. Sim, o pão pela energia, mas eu falo do suco assim, é o que vai... O suco ele é importante porque ele tem minerais que vai te ajudar na construção de células, né? Então, assim, ele é importante sim, mas não é a fonte de energia principal no caso que você seria citou. Então indicado? Porque, por exemplo, leite não dá certo. Para mim não dá certo. Não, pode consumir o suco, sim. Pode continuar consumindo o suco. Ele só não é a fonte de energia principal. Sim. Então, ele não seria o suficiente. Você sempre tem que, então, comer o pão. Como você disse. Então, por exemplo, no meu caso, o suco e o pão já dá para ir para fazer aquela corridinha de meia hora, 40 minutos. E aí é importante a gente saber também que mesmo após a atividade física, o nosso corpo continua queimando energia. Então, mesmo quando a gente está em repouso após praticar uma atividade física, a gente ainda precisa de nutrientes suficientes, né, para repor tudo aquilo. Então, o pão, pegando o exemplo que você deu aí, o pão ele seria importante para te dar aquela energia para você correr e o suco ele vai ser importante na reparação dos seus tecidos após a atividade física. Além da hidratação específica, antes, durante e depois também. Fundamental, hidratação o tempo inteiro. O que acontece com as pessoas que fazem atividade física de jejum e vê isso como uma vantagem, como eu disse, porque sobe na balança e realmente dá diferença,
é porque essas pessoas, além de perder massa muscular, perder músculo, acaba perdendo um pouco de água também. Porque a água, ela é armazenada nos músculos. Se a pessoa perde músculo, ela também está desidratando. E essas pessoas não fazem, não é uma prática, como eu disse, veio do fisiculturismo. E o fisiculturismo, ele nem hidrata muito para ter esse músculo bem definido, realçando. As veias ressaltadas, né? Então, é muito comum essas pessoas desidratarem. Então, mais um perigo, né, que acontece aí na prática de atividade física. E a gente vê hoje até sobre essa desidratação aí, a gente vê, por exemplo, esses atletas, especialmente aí do UFC, do MMA, os caras para baterem peso, eles perdem água. Porque eles vão num ritmo de alimentação forte para esse nível, para dar energia, aí um tempo antes, aí eles já eliminam. Tanto é que eles saem da balança e já começam a beber alguma coisa ali, né? Isso é muito arriscado, mas essas pessoas são acompanhadas por um profissional, né? Mas, a supervisão tem que ser rigorosíssima, né, Milene? Isso é um perigo muito grande, porque, como eu disse, a longo prazo, isso pode causar até alguns problemas, alguns déficits cognitivos, alguns problemas neurais mesmo, porque a água ela é importante para tudo, né? Nosso corpo precisa de água para o nosso metabolismo funcionar perfeitamente. Mineiramente falando, para a gente encerrar aí o nosso bate-papo, literalmente, saco vazio não para de pé. Justamente. E outra coisa é que quando a gente faz atividade física em jejum, o nosso metabolismo diminui. Então, se nós dois formos, por exemplo, correr em jejum, durante o mesmo tempo, o mesmo percurso, simulando a mesma atividade física, se eu fizer um café da manhã adequado, né, tomar o café da manhã adequado e você não, eu vou conseguir gastar energia, você não. Seu metabolismo vai ficar mais lento. Mais lento. Mais lento. Então, assim, ele não tem nada para queimar, então... Justamente. Ele vai, como eu disse, poupar nutrientes para os nossos órgãos que não podem parar de funcionar e que precisam de energia. Então, assim, a pessoa está fazendo um esforço muito maior, ficando sem comer, fazendo atividade física e não vai conseguir queimar toda a energia que ela teria potencial para queimar com aquela atividade física. E ali, com isso, acumula gordura, açúcares e etc. Justamente. Gente, que bacana esse papo aqui com a Milene Cristina, nutricionista, que vem nos falar aí dos riscos, né, que o exercício físico em jejum pode nos causar. Milene, brigadíssimo, um abraço para o maridão e para o Davi. Arthur. Todo mundo é rei. Davi, Arthur, todo mundo é rei. O rei Arthur, obrigado. Por nada. Deus abençoe e volte sempre ao nosso programa. Amém, Serginho. Gente, que bacana, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.